Depois eu mostro para os irmãos aí a divisão do texto. Vamos dividi-lo em duas partes, tá? Nós tivemos o panorama domingo passado. Cada capítulo mostrei para os irmãos algo que para mim é evidente em cada capítulo. E no capítulo 1, a paciência de Deus. E aqui em questão, verso 1, 2 e 3, nós vamos ver a iminência de Deus. O que é isso? Que palavra é essa? Os irmãos sabem, mas eu vou só lembrar. É como Deus se relaciona com a sua criação. Existem muitos deuses, não é? Mas só um é reconhecido e pregado como um Deus que se relaciona com a sua criação. E esse é o Deus da Bíblia, o Yahvé. A palavra Senhor que aparece aqui várias vezes. Yahvé, o Deus criador, o Deus soberano, o Deus que está no controle de tudo, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. E essa característica de relacionamento, de imanência, ela é dada única e exclusivamente a esse Deus aqui, da qual nós adoramos, acabamos de adorar aqui com louvores. Os outros demais deuses com D minúsculo, na nossa última canção aí apareceu Deus com letra minúscula, mas é para ser maiúsculo, vamos ajeitar isso aí. Deus é maiúsculo. Quando se fala de outros deuses, é o D minúsculo. Eles sempre são vistos como transcendentes. Deus também é transcendente. Deus é inalcançável. Não tem como a gente chegar nele, a não ser, como nós acabamos de cantar, quando ele se revela. E aqui nós vamos ver Deus se revelando ao homem mais uma vez. Tá certo? Então, vai ficar claro para os irmãos, imanência não é nada mais, nada menos do que Deus se relacionando com a sua criação. E aqui nós vamos ver pelo menos 3 maneiras dele se relacionar. E, consecutivamente, 3 maneiras como o homem se relaciona com esse Deus. Então vamos ler o texto. A palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso, Deus soberano, a Ti pertence toda a honra e toda a glória. Que Teu nome seja exaltado e glorificado através de nossas vidas, que o nosso culto prestado a Ti seja um culto direcionado por pessoas com coração quebrantado e contrito. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo. Nos faz ser grato por mais uma oportunidade. Que com liberdade estamos aqui, viemos aqui, para ouvir mais uma vez acerca da Tua palavra, aqui no livro de Jonas, do profeta Jonas. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas mentes sejam alcançadas, da mente do mais instruído ao menos instruído, da criança ao idoso, que todos sejam agraciados com entendimento, com o confronto da Tua palavra, com o consolo da Tua palavra, com a restauração da Tua palavra, acima de tudo, com a responsabilidade que temos em viver a Tua palavra. Em nome de Jesus é que eu te rogo e te agradeço. Amém. Meus irmãos, como já foi dito, e se você tiver lido o livro de Jonas, é uma narrativa empolgante de se ler. Diferente de todos os outros profetas, não é? Ela é uma carta, ela é um livro, melhor dizendo, ela é uma profecia, melhor dizendo ainda, que nos coloca a imaginar
como tudo isso de fato aconteceu. É muito detalhista as coisas que são ditas aqui. Repito, quando você lê a profecia de Isaías, de Jeremias, é totalmente diferente. E nós aqui que estamos estudando os profetas menores, muito mais diferente ainda. A palavra do profeta ela se torna muito mais uma ameaça. E não deixa de ser uma ameaça. Mas aqui, ela tem a ameaça, mas essa ameaça ela é colocada de uma forma bem, como eu posso dizer, bem imaginativa. Veja que nos primeiros 3 versos, fica muito claro aqui, diferente de todos os outros profetas, de que o Senhor parece que está ali, de fato, num relacionamento mais pessoal com Jonas do que com os outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma conversa muito informal. Perceba que nos outros profetas, normalmente é assim: o Senhor me deu uma visão, o Senhor me mostrou isso, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E aqui é um linguajar que parece que o Senhor está em uma posição muito íntima com aquele que ele fala, e automaticamente dando essa liberdade para quem está o ouvindo. Como é que eu vou dividir o nosso texto de hoje? De 2 maneiras. Verso 1 e 2, o interesse de Deus. E o verso 3, o desinteresse do homem. E aqui eu já parto do princípio, meus irmãos. Escute bem isso aqui. Isso aqui deveria ser óbvio para todos nós. Todos nós aqui. Sem exceção. Se Deus não tomar iniciativa, nada acontece, meus irmãos. Nada acontece. Nós já pontuamos no panorama que o livro de Jonas é um livro real. Jonas é uma pessoa que existiu no tempo e no espaço e que tudo que está relatado aqui é real e verdadeiro. Então, quando o Senhor está falando isso daqui, meus irmãos, para nós hoje, Ele quer que, no mínimo, a gente entenda isso. De que se, como no capítulo 2, no finalzinho do verso 9, quando o profeta diz, a salvação pertence ao Senhor. Se a gente não considerar essas implicações, e aqui fica muito claro, porque Jonas está vivendo a sua vida, no seu tempo, mais ou menos 800 anos antes de Cristo, está vivendo a sua vida normal. Quando você vai lá para 2 Reis, capítulo 14, está lá o relato de uma profecia dele. E a profecia lá é uma profecia muito boa, onde o Senhor, de fato, vai dar vitória para o seu povo. O contexto é de Jeroboão II, nós já vimos isso. Foi o período onde o povo de Deus viveu e comeu do melhor. Segurança, estabilidade e bens materiais em abundância. Mas foi o período onde o povo mais se distanciou do Senhor. Era esse período onde Jonas ali falava. Em nenhum momento na cabeça de Jonas, esse tipo de assunto, esse tipo de conversa, passava pela cabeça dele. Deus lá no seu trono, regendo o mundo, o Deus Yahvé, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus que se manifestou para Abraão, para Isaac, Jacó, para Moisés, se manifesta para ele aqui, ele não fazia nem noção de que Deus ia se manifestar para ele e o que é que Deus, nessa manifestação, ia requerer dele. Está lá vivendo na vida dele normal, assim como eu e você estamos vivendo a nossa vida. E tudo indica, pelo verso 2, que Jonas era um patriota. Jonas lutava pela sua nação. Jonas sentia quando a sua nação estava sendo subjugada. Jonas odiava os inimigos do seu povo. Até aí tudo bem. Até que um belo dia, meus irmãos, há mais ou menos 800 anos antes de Cristo, um belo dia, Deus toma a iniciativa. Por isso, nosso primeiro ponto. O interesse de Deus. Repito, meus irmãos, tenta imaginar, você está vendo a sua vida aí.
Eu tenho certeza, assim como eu, passamos a semana, talvez não como eu, porque eu estou com esse texto todo o tempo na minha cabeça, e isso acaba me ensinando a não viver assim. Mas talvez você passou a semana todinha pensando em muitas coisas, mas você não parou para pensar se essas coisas que você está mostrando interesse é do interesse de Deus. Então aqui, Jonas ouve qual é o interesse de Deus para ele naquele dia, naquele tempo, naquele momento. Por isso, nosso texto inicia uma espécie de chamada de Jonas, um chamado de Deus para Jonas, que aí mostra o interesse de Deus na pessoa de Jonas e de uma cidade, diga-se de passagem, certamente nunca passaria na cabeça de Jonas. Olha como é que o texto começa. E aqui, meus irmãos, a primeira, vou chamar assim, qualificação que corrobora para dizer que Deus se relaciona com a sua criação. A palavra do Senhor veio a Jonas. Ou seja, Deus está falando com Jonas. Deus fala, meus irmãos. Deus fala. Se você for lá para Hebreus, abra aí, só para você ver. Hebreus, capítulo 1. Olha o que é que o escritor de Hebreus vai dizer. Ele vai dizer o que nós estamos acabando de ler aqui. Olha aí. Hebreus 1:1. E já começa fazendo um link no nosso tempo aqui de Jonas, 800 anos antes de Cristo. Antigamente se enquadra Jonas, se enquadra Amós, Oséias, Joel, Isaías, Jeremias, tá certo? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus falou muitas vezes, Deus levantou muitos profetas. Muitos profetas, aqui eu citei alguns. Deus levantou vários. E Deus falou muitas vezes. Aí o texto de Hebreus diz, e de muitas maneiras. Teve horas que Deus falou audivelmente, teve horas que Deus falou através de sonho, teve horas que Deus falou através de visões. Deus falou. Deus falou. E Hebreus está aqui justamente para a gente não achar que Deus ainda fala desse jeito, com visões, com aparições sobrenaturais, com teofanias, como a sarça ardente, várias maneiras Deus falou. Deus fala hoje assim? Como é que Deus fala hoje? Hebreus não terminou. Olha o que ele vai dizer. Aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias, aí é os nossos dias. São os nossos dias. Quando é que começou esses últimos dias? Na hora que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, mandou seu Espírito. Pronto. Paulo deixa claro isso nas suas cartas. Começou os nossos últimos dias. Então pronto. Como é que Deus fala hoje? Pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E aí ele vai continuar, o Filho que fez o esplendor. Deus fala hoje através do seu Filho. Mas, pastor, Jesus morreu, ressuscitou, não está aqui. Como é que a gente escuta a voz dele? Pela palavra deixada, pela revelação. Está aqui. Então, veja, Deus falou há 800 anos atrás, há 800 anos antes de Cristo, através de profetas de várias maneiras. Hoje, Jesus está falando para nós através da sua palavra, usando Jonas. Um Jesus, um Deus que se relaciona e é sempre ele que toma a iniciativa. É sempre ele. Ele que prepara o ambiente, ele que faz as coisas acontecerem,
para que ele se revele. Se depender do homem, repito, se dependesse de Jonas, ele não teria essa conversa com Deus. Em momento algum ele chamaria Deus para a conversa. Mas Deus aparece para Jonas. A gente não sabe como, o texto não diz se foi uma visão, se foi um sonho. O texto só diz que a palavra do Senhor, a fala do Senhor, veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, o que é que o Senhor fala aí? Fala 3 coisas aí. 3 coisas que na cabeça de Jonas são absurdas. Absurdas. O que Jonas vai ouvir aqui da boca de Deus. E aqui vem a nossa segunda qualificação. Se a primeira, como é que eu posso dizer que Deus é imanente? É porque Deus fala. Falou no passado e fala hoje pela sua palavra. Pelo pastor, pelo evangelista, aquele que abre a Bíblia, lê o texto, explica o texto, aplica o texto. É Deus falando, é Jesus falando. É os últimos dias. É Deus tomando a iniciativa para falar. A segunda é, Deus vê. Deus vê, Deus está vendo as coisas. O mundo pode estar louco. E cada vez vai ficar mais louco, cada vez mais depravado. Mas Deus está vendo. Olha aí o que o texto vai dizer. Levante-se. Está dizendo para Jonas. Levante-se, vá a grande Nínive. Eu fico tentando imaginar quando Jonas ouviu isso. Senhor, tu quer falar comigo? Quero. O que é que tu quer falar comigo? Eu tenho uma missão para você, Jonas. Qual é da vez agora? Lembre-se, o contexto dele era de prosperidade. Ele vive no mesmo contexto de Amós e Oséias. Está comendo do bom e do melhor. Aí Deus vai e diz para ele, eu quero que você vá para Nínive. Aí lembra que eu disse para os irmãos? Jonas é o único profeta que é chamado para pregar para pagão, para gentil. Um povo que não é o povo de Deus. Todos os outros profetas, a ênfase era pregar. Se você for ler os livros dos reis, 1ª e 2ª Reis, todos os profetas que se levantaram aí era para falar ou para o reino do norte ou para o reino do sul. Que os dois juntos é o povo escolhido de Deus, que devido aos seus pecados, chegou um momento que se separaram e viraram reino do sul e reino do norte. Mas todos os profetas falavam para eles, para o povo de Israel. Alguns que falavam ainda para alguns povos vizinhos. Mas Jonas é o único que foi chamado para falar para um povo pagão. No nosso linguajar mais moderno, gentios. Povo que não foi escolhido a priori por Deus. Deus escolheu o povo judeu. Davi, Jesus é da linhagem judaica. Mas aí o Senhor diz para ele, Jonas, levante-se. E a ideia de levantar-se aí é urgência. É sair da passividade. Por isso o desinteresse. Nosso segundo ponto, que é o verso 3. Ele não quer fazer isso, ele não quer ir. E não quer ir de forma nenhuma. Mas o Senhor disse para ele, levante-se, vá à grande cidade de Nínive. Era grande mesmo. Era uma potência, era a capital da Assíria. A Síria, lembra que eu disse? O povo mais cruel que a Bíblia retrata. Eu vou só citar para vocês aqui, recapitulando o domingo passado. Quem eram os assírios? Cruéis, assassinos, torturadores, escarnecedores, decapitadores, esfoladores, empaladores, incendiários. Eles incendiavam os adolescentes. Imagine um pai e a mãe ver o seu filho queimando. Eles faziam isso. Por que eles faziam isso, irmãos? Para não ter nenhum tipo de vingança no futuro. Eu vou vingar a morte do meu pai, da minha mãe. Então matava os adolescentes. Incendiavam. Escravizavam.
e ainda tributavam as nações que eles ganhavam, né, que eles venciam, colocavam pesados impostos. No caso, Israel sofreu muito com esses impostos. Então, tu imagina aí, nesse relacionamento imanente de Deus, Deus falando com Jonas, e diz para Jonas, vá lá para a grande cidade de Nínive. Vá para lá. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou vendo algo lá que me chamou a atenção. O que é que o senhor está vendo? Vendo tudo isso aqui que eu falei. A maldade. Olha aí o texto. Ó. Pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus está vendo a mesma coisa que Jonas também, certamente vinha na mente dele quando o Senhor disse assim, vai lá para a grande cidade de Nínive e prega para ela. A maldade dela, a malícia dela, o comportamento perverso dela subiu. E perceba, meus irmãos, a semelhança de Jonas, os cidadãos lá de Nínive estão vivendo a sua vida, estão assassinando, estão fazendo todas essas misérias, que a Bíblia chama aqui de maldade, em algumas versões de malícia. Estão vivendo lá. A pergunta é, meus irmãos, esse povo aí está interessado em salvação? Esse povo aí está pensando no Deus verdadeiro? Eles estão adorando lá os deuses dele. Eles estão preocupados com o inferno, a eternidade no castigo eterno? Estão nem aí. E lembre-se, eles aqui é para você comparar com o mundo ímpio aí que vive as suas vidas regaladamente, não estão preocupados, criam deuses para si. Porque se você não adorar o Deus verdadeiro, você vai criar um para você. Não tem jeito. E aí, se Deus não tomar iniciativa, por isso que João 3,16, com essa percepção aqui do que nós temos ouvido aqui nos profetas menores, realmente é uma grande graça e misericórdia de Deus, porque Deus amou o mundo. Aí ele não mandou Jonas, não, ele mandou foi o filho dele. Porque Jonas aqui, nós vamos ver, vai desobedecer. O filho dele não desobedeceu, cumpriu tudo certinho. Meus irmãos, está lá. A Síria, poderosa, e vai ficar mais poderosa ainda. Com todas as desgraças, a crueldade deles, Deus diz para perseguidos por ele, vá lá e pregue. Ou seja, a pregação de Jonas, como a gente já viu, né? A frase, 5 palavras, no final, no verso 4 do capítulo 3. Ainda 40 dias, Nínive será destruída. É um juízo, mas é graça. É a oportunidade de saber que existe um Deus, Yahvé, que está acima de todos os deuses, que está dando oportunidade de arrependimento. Então, o Deus imanente fala, o Deus imanente vê, e o verso 2 termina dizendo, subiu até a minha presença. Presença. Então, quando fala presença aí, o que é que tem que vir na mente da gente? Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Todos os lugares, sem exceção. Isso aqui, para quem de fato tem um coração transformado, é segurança e não injustiça de Deus. Deus não é injusto. Olha o que eu vou dizer aqui. Deus fala com Jonas. Deus diz, Jonas, eu estou vendo. Eu sempre vi o que a Síria faz. Como eles são assassinos cruéis, perversos, sanguinários. Eu sei disso. Eu sempre soube. Mas não cabe a mim, nem a você, nem a Jonas dizer por que tu não fez alguma coisa. Quem somos nós para questionar Deus? O ponto é que Deus está mostrando, meus irmãos, duas coisas.
que ele é soberano, que as coisas sempre estão no controle dele, e que ele é compassivo, que ele é paciente. Mas toda paciência tem limite. Mas aqui o texto diz que ele é paciente. Jonas, quero falar com você. Jonas vivendo a vida dele. Jonas, quero falar com você. Pois não, Senhor. Jonas, eu tenho uma missão para você. Vá lá para Nínive, cidade grande, perversa, cruel. A perversidade deles subiu de um jeito agora que eu não aguento mais. Vai lá e prega para eles se arrependerem. Parece juízo, mas não é só juízo, é graça, é favor, é misericórdia. Aí o Senhor está dizendo assim, ó, eu me relaciono assim, eu falo, e eu quero que você entenda que eu estou vendo, tudo está patente aos meus olhos, e eu sempre estive presente. Eu sempre estive presente, eu nunca fiquei ausente. É porque tem horas, meus irmãos, isso aqui é para ser óbvio, mas tem horas que a gente pensa que Deus está de costas, que as coisas estão acontecendo e que Deus não está vendo. Deus está vendo, mas Deus jamais, meus irmãos, vai agir no tempo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele é Deus e nós somos criação dele. Nós somos aqueles que creram nele, filhos dele. Mas olha a paciência dele. Não só com Jonas, mas com a humanidade. Meus irmãos, Deus é Deus. Com tudo que eu falei aqui do que a Síria fez, Deus simplesmente podia acabar com todos eles, sem dar chance de arrependimento. Chegar e acabar. Porque nós somos assim. Tem pessoas que agem conosco que só precisa errar uma vez. E a gente não dá segunda chance para ela. Não dá. Se a gente é patrão, na primeira pisada da bola a gente já bota para fora, não quer saber. Não tem segunda chance não. Entendeu? Quer descontar? A gente é assim. A gente acha que a gente pode medir Deus pelas nossas emoções, pelo nosso senso de justiça. Jamais. Então, nesse primeiro e segundo verso, nós vemos a paciência de Deus e a sua imanência se revelando em ele decidir, ele tomar a iniciativa de chamar para a conversa e ele dizer o que ele está vendo e ele dizer que ele está presente. E olhe, meus irmãos, o Senhor querer a participação de uma criatura nos seus propósitos. Alguns acreditam que por Jesus ter citado Jonas aqui, né, naquela passagem de Mateus, que Jonas aqui é um tipo de Cristo. É Deus usando a imperfeição do homem para apontar para uma perfeição que ele faria. O João 3,16 está aqui. Né? A gente podia parafrasear o verso 1 e 2 dizendo assim: porque Deus enviou Jonas ao mundo Nínive para que todo aquele que nele crê e se arrependa tenha a vida eterna. Mas tanto Jonas quanto muitos lá de Nínive eram pecadores. Então, não podia funcionar de uma vez por todas. Mas chegou um tempo que Jesus veio, o perfeito. E aí ele oferece salvação e paga por essa salvação, para que a salvação seja dada e nunca mais perdida. Então está aí o Deus que se relaciona, um Deus que mostra interesse pela representação do mundo na cidade de Nínive. Um mundo totalmente aquém de Deus. Então pense nesse mundo aí como Sodoma e Gomorra. Pense nesse mundo aí como o mundo agora, atual, onde as pessoas blasfemam contra Deus, assassinam, fazem coisas semelhantes ao que os assírios fizeram. Só crendo em Deus mesmo, meus irmãos, para enxergar tanta misericórdia, tanta compaixão e tanto amor
de providência e de oferecimento para um mundo, Nínive, tão caído, e o Senhor manda. E aí, o nosso verso 3, enquanto o verso 1 e 2 mostra o interesse de Deus, ele fala, ele vê, ele está presente. Agora, o verso 2 mostra que Jonas, representando a mim e você, o homem, ouve, foge e fica ausente. Não quer responsabilidade. Olha o que é que o verso 3 diz para nós. Jonas se levantou. Deus disse, levante-se rápido. O levantar-se do verso 2 é agora, é para agora. Não é para você pensar não, é para ir. Aí Jonas se levantou rapidamente, mas para quê? Para desobedecer, para fazer o contrário. Para fugir, da onde? Da presença do Senhor. E aí o finalzinho diz para longe da presença do Senhor. Então ele ouve a fala de Deus nesse relacionamento e ele decide, não vou obedecer. Ele foge. Foge de quem? De Deus. Ele se ausenta. De quem? De Deus. Mas a gente pode dizer que ele se ausenta de Deus por causa da responsabilidade que foi dada a ele. Esse fugir para longe da presença de Deus, esse longe, e eu mostrei no mapa, é a ideia de que ele não quer compromisso, ele não quer responsabilidade com o mundo, com Nínive. Por quê, meus irmãos? Por que ele não quer isso? Por que Jonas não quer isso? E olhe como isso é uma verdade para mim e para você. Por 3 coisas, Jonas. Porque a pergunta é, qual o motivo de Jonas não ter obedecido a Deus? O próprio Jonas vai dizer isso, não é? Ele vai dizer isso no capítulo 4. A resposta literal dada pelo próprio Jonas, por que ele se levantou rápido, foi embora, fugiu, foi para longe da presença do Senhor. Do Deus que fala, do Deus que vê, do Deus que está em todo local. Olha a loucura aí. Jonas sabia que Deus é onipresente. Mas por quê? Então ele responde, ó. Capítulo 4, verso 1. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Ainda na minha terra é o verso 1, 2, 3. Por isso, olha aí, ó, me adiantei, fugindo para Tarsis. Aí está aqui o motivo, ó. Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciastes. Olha aí, quanta coisa ele diz aqui. Que Deus é misericordioso e é grande em misericórdia. Que Deus faz o mal. Não está aí, ó? Quanto ao mal que anunciastes. Eu vou matar, vou fazer isso, Deus. Esse é o motivo principal. Se alguém perguntasse para você hoje, rapaz, por que Jonas desobedeceu? Por que Jonas foi por contrário? Foi lá para perto da Espanha, 3.000 quilômetros mais ou menos, enquanto o chamado foi para ele ir para uma cidade que era 800 quilômetros só, por terra. E ele resolve ir pelo mar. Foi porque ele tinha certeza e convicção que se o povo lá, por mais cruéis que eles fossem, assassinos, né, tudo que eles eram, mas se ele se arrependesse, Deus era grande em misericórdia para perdoá-los. Aí por isso ele foi, por isso ele fugiu, por isso ele não quis essa responsabilidade. Porque, como eu disse no panorama, Jonas é o pregador
da exceção. Todo pregador, todo aquele que prega a palavra de Deus, ele quer ver pessoas se arrependendo e pessoas se reconciliando. Nenhum pregador que eu conheça diz assim: pastor, eu estou indo pregar domingo na igreja e eu vou pregar, ver um bocado de gente para visitar, só gente boa, para não dizer o contrário. Mas o meu desejo é que Deus não salve nenhum. Eu nunca vi ninguém pensar assim. E você, como crente, é assim? Você pensa, é? Você vai para a igreja, você veio para a igreja hoje, pensando assim: eu vou para a igreja hoje, ouvir lá o pastor pregar, eu vou levar um amigo meu que vive na prática do pecado, e isso, aquilo outro, mas o meu desejo é que ele não seja salvo, que ele vá para o inferno. É assim? Você pode até pensar isso, né? Não sei. Mas isso não é comum. A gente quer que as pessoas... Mas Jonas aqui, ele não queria. Ele não queria. Agora, o que justificava ele pensar nessa misericórdia de Deus ser tão grande? Parece algo piedoso, né? Você dizer isso. Você dizer isso só torna piedoso quando, de fato, você crê e quer isso. Quando você não quer isso, aí as motivações são erradas. E aí eu digo para os irmãos, 3 coisas estavam no coração de Jonas para ele dizer isso aqui, que parece piedoso. Eu sabia. É por isso que eu não queria ir. Ele está justificando, né, o pecado dele de desobediência. Por isso que eu não queria ir, porque eu sabia que tu ia salvar. Mas o que estava no coração dele? 3 coisas. Jonas duvidava da bondade de Deus. Jonas questionava a sabedoria de Deus. Jonas media a justiça de Deus. Dimensionava a justiça de Deus. Jonas não teve o privilégio que nós tivemos de ter isso aqui escrito para nós, porque isso aqui é muito rotineiro na minha vida e na sua vida. Nós questionamos a bondade de Deus, nós questionamos a sabedoria de Deus, nós questionamos a justiça de Deus. Quando Jonas vai embora, o que ele está dizendo é isso. Deus, tu não está sendo bondoso, não. Como é que tu vai oferecer arrependimento para um povo desse? Tu não está sendo bom, não. Aí ele vai mais, né? Por que Jonas está indo embora? Deus, está faltando inteligência aí, tu não está sendo sábio, não. Tu vai salvar esse povo que sempre perseguiu a gente e vai continuar perseguindo. Tu vai salvar esse povo. Tu não está pensando direito, Deus. Deus, tu perdeu o senso de justiça. Eu não vou nem discutir contigo. Porque eu sei que eu não consigo ganhar na discussão contigo, por isso que eu vou embora. A verdade é essa, ele foi embora por isso. Porque ele questionou a bondade de Deus, ele questionou a sabedoria de Deus, ele questionou a justiça de Deus. E tudo isso é por ele questionar a vontade de Deus. Mas o texto em questão é esse aqui, ó. São 2 textos. Romanos. Jonas não tinha esse privilégio, nós temos. A gente não pode viver. Abra aí Romanos. Capítulo 12. Olha o que é que o verso de 1 até o 2 diz. Principalmente o 2. Olha aí, ó. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Seu corpo, sua vida. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões do mundo. O mundo quer dizer o que é bom, o mundo quer dizer o que é certo pela sua sabedoria, e o mundo quer dizer o que é justo. Mas Deus está dizendo, não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute bem, vou repetir. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual era, no livro de Jonas, o que Jonas tinha que experimentar como boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Qual era a vontade de Deus, irmãos, para Jonas? Vá rápido lá para a grande Nínive e pregue arrependimento para elas. Eu quero salvá-las. Para elas, bom, perfeito e agradável ser salvo. Não é não? Agora, para Jonas, também bom, perfeito e agradável. Mas só que na visão terrena, não necessariamente. Jonas tinha que encarar uma estrada de 800 quilômetros. Naquela época, deserto. Mas segundo a palavra de Deus, é bom e agradável. Jonas ia chegar lá sem ninguém saber quem é ele. Jonas corria risco de, no ato de pregar a boa e perfeita vontade agradável de Deus, que era a salvação, o arrependimento para os ninivitas, ele ser morto. A semelhança de Jesus. Jesus viveu a boa e a perfeita e agradável vontade do Pai, mas foi morto, mas foi bom. Então, se perguntasse para os irmãos, a morte de Cristo, terrenamente falando, a morte de Cristo foi algo bom, agradável, perfeito, meus irmãos? Não. Jesus foi surrado, amaldiçoado, foi zombado, foi morto de uma morte cruel. Agora, espiritualmente falando, olhando com os olhos espirituais, tudo que aconteceu com Jesus foi bom, perfeito e agradável. Lembra que Pedro não queria aceitar isso. Não vá não, não vá não. E Deus arreda Satanás. Tu cogita com os padrões do mundo. Tu tem que pensar não mais assim. Então, da perspectiva de Jonas, não parecia ser bom, perfeito e agradável. Não parecia, meus irmãos, a vontade de Deus. Então ele questionou essa bondade, questionou essa sabedoria e a sua justiça. O que é que o Senhor está me impedindo, Deus? Então tu imagina aí, vou trazer aqui um fato histórico para ver se você entende a percepção de Jonas. Que talvez eu e você tivesse feito a mesma coisa. Tu imagina no período do Hitler, na Alemanha, os nazistas perseguindo os judeus e matando Berlim, a cidade ali de onde saíam as ordens. Aí Deus dissesse para você, um judeu, vai lá para Berlim, vai lá pregar para eles. O que é que tu ia sentir? Eu que não vivi essa história, me dá calafrios. Mas eu tinha que entender. Quem está mandando eu ir é Deus. Eu tinha que lembrar. Eu podia até sentir essa sensação de medo, de pânico. Mas eu tinha que lembrar o que a Escritura diz quando Moisés foi colocado para tirar o povo das garras de Faraó. Eu não vou não, vai. Mas como é que eu vou? E Deus foi dizendo, e foi exatamente como Deus disse. Deus é soberano. Deus é soberano. Romanos 11, finalzinho, ó. É só olhar para cima do capítulo 12, ó. Olha o que Paulo diz. Aqui Jonas não tinha como saber, né? Mas nós temos. Olha aí, meus irmãos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento. Quão inexplicáveis são os teus juízos, os teus julgamentos, a tua justiça. E quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Como é que eu posso duvidar da bondade, da sabedoria, da justiça se eu não alcanço a sua mente?
Deus sabe o que está fazendo. Deus sempre soube. E a gente é craque em fazer isso, meus irmãos. De questionar a bondade de Deus. Por que isso não é? Por que não é assim, Deus? Tu não pensou direito. Eu vou fazer do meu jeito. Olha aí, meus irmãos. A gente se identifica muito com Jonas aqui. Deus, eu falo contigo. Eu estou dizendo para você que eu sou soberano. Eu estou vendo tudo. Eu sou Yahvé, rapaz. Eu sempre estou presente. Não pense que você vai estar só lá, não. Eu vou mandar você, mas eu estou com você. Não, 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 não. Essa sua bondade aí é questionável. O senhor perdeu a noção, o senhor não está tendo inteligência, não está sabendo calcular as coisas. Assim seria melhor se fizesse assim. Não, o seu senso de justiça aí está falho, Deus. Não pode. Não pode. Mas olha que interessante. A maneira de fugir de Deus, pelo menos no livro de Romanos, do capítulo 1 ao 3, a gente percebe duas maneiras de fugir. E elas se encontram aqui nesse texto. Uma está relacionada com Nínive. A outra está relacionada com Jonas. Jonas é crente. Jonas é um escolhido. A gente vai ver isso muito forte no segundo sermão. Né? Porque um indivíduo, quando ele é crente mesmo, chega uma hora que ele não aguenta, ele se arrepende mesmo, ele confessa. E quando ele confessa, se você quer entender se o arrependimento de uma pessoa é verdadeiro, temos Davi e temos Jonas. E os dois têm a mesma essência no arrependimento. O que é? Nós vamos ver no segundo sermão. É não colocar a culpa nas circunstâncias nem nas pessoas. É colocar nela mesmo. É assumir a culpa. Entendeu? Mas não é assumir a culpa por vitimismo. É assumir a culpa por entender que, de fato, afrontou a Deus. Porque tem pessoas que se arrependem, mas dizem assim, mas fulano de tal me induziu. Isso não é arrependimento. Arrependimento você reconhece, acabou. E você aguenta as pedradas. E ponto. Você aguenta as consequências. Então veja bem. Aqui, no verso de 1 ao 3, a gente consegue identificar, principalmente no verso 2, quando fala de fuga. Então vamos aqui, eu vou dar 2 versos aqui para os irmãos se situarem. O primeiro está relacionado a Nínive. Então eu quero que você abra aí Romanos, capítulo 1, verso 29. Olha aí, ó. Esses estão na categoria que fogem. Fogem por causa de quê? Aí o texto vai dizer para a gente, ó. Romanos 1, 29. Olha o que diz aí. Estão cheios, Romanos 1, 29. Quando eu estiver lendo o verso, aí você lembra das qualificações da maldade da Síria, né? Assassinos, cruéis, torturadores, depravados, decapitadores, certo? Olha aí, verso 29. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. Isso aqui era o povo assírio. Isso em uma palavra, eles eram imorais. Eles eram imorais. Aquele que é imoral, ele foge de Deus. Agora, nesse momento, tem pessoas praticando todos os tipos de imoralidades possíveis. O que menos passa na cabeça dessas pessoas é querer estar na presença de Deus. É entender que Deus está vendo tudo que eles estão fazendo. Essas pessoas estão fugindo de Deus, não querem conversa com Deus, o Deus verdadeiro. Elas querem conversa com um Deus de amor, do amor deles lá, que tolera, né, que permite, que não existe regras.
Essas pessoas são qualificadas aqui. E se você tiver a curiosidade de ler, a partir do verso 18 do capítulo 1, diz assim: a ira de Deus se revela, e por aí vai. Certo? Agora, o segundo grupo, onde Jonas, e você que se considera cristão, se enquadra. Segundo grupo, capítulo 2, verso 17, 18. Aqui é a palavra direcionada para o judeu, certo? O povo de Deus, ó. 1:29, para os pagãos, para os ímpios, para os gentios. Agora, verso 17, aí vem o mas. Então, a ira de Deus também está sobre o verso 17. Eu já expliquei para os irmãos. A ira de Deus sobre o seu povo, ela é de uma maneira, e a ira de Deus sobre o ímpio é outra coisa. Mas ambas traz sofrimento, traz dor. Mas olha o que o texto vai dizer agora. Mas se você diz que é judeu, aí você parafraseia aí, mas você que diz que é crente, confia na lei e se gloria em Deus, confia na palavra, crê na palavra e glorifica a Deus, vem para o culto e tal. Se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruídos pela lei, se você aprova a vontade de Deus, que é estabelecida na palavra dele, você diz, é isso mesmo, está certo. Se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, de que você está aqui com a missão de pregar arrependimento para essas pessoas que vivem nas trevas. Olha o que o texto vai continuar dizendo. Instrutor de insensatos, mestres de criança, tendo a lei na forma de sabedoria e de verdade. Aí, se você ler o texto todo, vai chegar uma hora que entre o capítulo 3 e o verso 10 a 12 diz o seguinte: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Quem? O judeu? Quem? O crente? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos quantos judeus, como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha o verso 12, que aqui diz: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há que faça o bem, não há um sequer. Todos se desviaram. Quem que está desviado aqui? O ímpio, do verso 1, do verso 29 do capítulo 1, o pagão, o gentil, o ninivita. E quem é que está desviado também aqui? O Jonas, o judeu, o crente religioso, ativista, que tem a lei, a palavra de Deus na mente, mas não vai para o coração, não causa mudança. Ele vive, mesmo sendo um cristão, ele vive como um ímpio. Como ele vive como um ímpio? Ele vive pelos padrões do ímpio, que justamente é o padrão de questionar a bondade, a sabedoria e a justiça de Deus. Meus irmãos, vez por outra nós estamos fazendo isso. Vou começar pelo meu exemplo, para ver se você aplica aí para a sua vida. Então, estou lá eu, nos meus estudos, preparando o sermão para os irmãos, estudando, com as minhas lutas na mente. Eu preciso entender isso, compreender isso. Aí, nos meus intervalos, eu boto lá alguém que prega a mesma coisa, para ver se o que eu estou vendo, alguém está vendo, e eu tenho meus pregadores prediletos. Mas nesse inteirinho aparecem outros pregadores. Aí na curiosidade eu clico, aí está lá o cara numa igreja bonita, lotada,
falando um monte de coisa que não tem nada a ver com o texto, mentindo descaradamente para as pessoas, colocando palavras na boca de Jesus, na boca de Deus, na boca dos apóstolos, que eles não disseram. E a igreja lá lotada. A gente percebe as coisas boas na igreja. Aí eu olho para mim, digo, meu Deus, que bondade é essa tua? Meu Deus, onde é que tu tá? Tu não tá vendo isso aí não? Tá errado. Cadê o teu senso de justiça, Deus? Aí eu começo a pensar como é que eu queria que Deus agisse, segundo a minha bondade, que é nenhuma. A minha vontade era acabar com aquilo dali e dizer, não, tá errado. Quem merece isso daí, essa beleza, esse conforto, essa audiência, sou eu, porque eu estou pregando a verdade, eu estou pregando direito. Isso não acontece com você, não? A gente está pecando, meus irmãos. Deus está vendo essas coisas. Sabe o que eu aprendi? Quando eu vejo essas coisas, eu tenho que olhar e ver que é errado e dizer, graças a Deus, que eu estou no certo. Independente da situação. Independente da igreja não estar como eu gostaria que ela estivesse. E aí você aplica para tudo. Para a sua vida. Deus todos os dias está falando com você. E como é que está a sua vida? Como é que você encara esse relacionamento com Deus? Você foge da responsabilidade? Todos nós temos responsabilidades. Vir para o reino de Deus não é venha e sente aí. Não é uma viagem para Dubai de primeira classe, onde daqui para lá você vai num avião super confortável e dali para lá todo mundo vai lhe alimentando e você não tem sofrimento, você não tem nada. Não é assim. Quando Deus chama a gente, é a semelhança como chamou Jonas. É um trabalho difícil e árduo. E a gente não pode questionar a bondade de Deus, a sabedoria de Deus, a justiça de Deus, se a coisa não parece ser boa, se a coisa não parece ser sábia, se a coisa não parece ser justa. Foi isso que veio na cabeça de Jonas. Espera aí. Isso não é ser bom. Isso não é ser bom. O Senhor vai oferecer salvação para um povo que não presta? Isso não é ser bom. Isso não é ser inteligente. Isso não é de sabedoria. Isso não é justo. Mas nós lemos em Romanos que a vontade de Deus ela sempre vai ser justa. Imagine Jesus, Deus, questionando. Quer dizer que eu tenho que ir lá, morrer na cruz, pelos pecados deles, dos que morreram já, deles aí, e dos que vão vir depois? Eu vou ter que... Não, essa não é boa. Essa sua bondade aí não é perfeita, nem agradável. E eu até falei no panorama que isso também parece muito com os dois irmãos da parábola do filho pródigo. O primeiro está na categoria do ímpio, né? Que vai viver a sua vida, vai praticar todo tipo de impiedade. E o que ficou em casa é o crente. Mas que quando o irmão volta e o pai quer conceder salvação a ele, libertação para ele, aí o que está de casa faz que nem Jonas. Isso aí não é ser bom, não. Isso aí não é ser sábio, não. Isso aí não é ser justo. Como é que eu termino aqui, meus irmãos? Simples. Somos chamados a obedecer a Deus. Isso requer dar ouvido à voz de Deus. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. A gente tem que escutar a voz de Deus, meus irmãos, e respeitar. Jonas recebeu uma mensagem específica de Deus. Nós temos palavras específicas de Deus. Nós aqui da Igreja Bíblica Monte Sião, quando nos reunimos aqui, nas quartas, Deus está falando especificamente do seu amor.
Na EBD, Deus está falando especificamente da vontade dele para eu e você entendermos o que é ser igreja, o que é de fato ter comunhão. Aqui, aos domingos, Deus está falando especificamente que Ele é um Deus de compaixão, que Ele é um Deus de misericórdia. E hoje, em especial, Deus está dizendo, eu sou um Deus de relacionamento. Eu falo, eu vejo e eu estou presente. O que é que eu quero de você? A mesma coisa que ele queria de Jonas. Confiança. Obediência de Jonas. E descansar na vontade dele. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele diz que vai cumprir. Outra coisa muito clara nesse texto aqui, quando o Senhor diz assim, porque a sua maldade subiu até minha presença. Meus irmãos, temos que reconhecer a gravidade do pecado, o que o pecado faz. Tanto que a Bíblia vai dizer em Romanos que o salário do pecado é a morte. Nós vivemos um tempo hoje que as igrejas estão pregando muito o amor, o amor, o amor, o amor. Esquecem da justiça de Deus. Deus nos chama mais uma vez aqui a confiar, ser obediente, mas não esquecer que o pecado existe. E quem vai para a eternidade da perdição não é o pecado, mas o pecador que pratica o pecado. E por fim, meus irmãos, devemos avaliar as nossas motivações. Por que eu estou vindo à igreja? É porque eu acho que Deus é bom como eu acho que Ele deve ser, que Deus é sábio como eu acho que Ele deve ser, que Deus é justo porque combina com o que eu acho de ser justiça? Cuidado. Cuidado. A justiça de Deus não é como a nossa. A bondade de Deus não é como a nossa. A sabedoria de Deus não é como a nossa. Não se esqueça de Romanos 11. Ó profundidade das riquezas. Quem é que alcança a mente do Senhor? Aquilo que é justiça para nós, muitas das vezes, é injustiça para Deus. Mas aquilo que parece ser injustiça para nós, nunca será, meus irmãos, injustiça para Deus. Deus é justo e pronto. Deus não foi injusto com Moisés quando ele se zangou lá e deu uma chibatada na rocha. E o texto diz que ele não entrou. Deus não foi injusto com ele. Como explicar aquilo? Não sei. Mas eu não posso dizer que Deus foi injusto, porque Deus não é injusto. Deus é justo e ponto final. Paulo, escrevendo aos Romanos, manda lá no capítulo 13 que a gente tem que estar submisso a todas as autoridades. Todas as autoridades. Elas são ministros, diáconos de Deus. Mas Paulo foi perseguido pelo Império Romano. Então Paulo ali mostrou que não existe injustiça. Deus tem a palavra final. Não devemos questionar a bondade, a sabedoria e a justiça de Deus. Devemos ouvir, obedecer e confiar, meus irmãos. Era isso que Jonas tinha que ter feito logo aqui. Mas ele vai fazer isso no capítulo 3. Mas o final do capítulo deixa uma pergunta no ar. Será que Jonas confiou de fato em Deus? Que o Senhor fala aos nossos corações durante os sermões daqui em Jonas. Mas que hoje você saia daqui entendendo isso. Devemos ouvir, obedecer e confiar na vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por mais esse sermão.